Eu sou o professor Zilvan e nesse vídeo nós vamos falar da parte teórica da aula experimental de obtenção do álcool em gel. Em 2020, está ocorrendo um surto global do coronavírus, causando grande preocupação à população. Uma das formas de prevenção é usar o álcool em gel, o que acarretou numa grande procura por este produto, trazendo um grande aumento em seu preço. Na verdade, o álcool em gel é composto de uma solução de álcool etílico em água a 70%, levando em consideração massa-massa, pois somente nessa concentração o álcool etílico tem sua função esterilizante maximizada. Há alguns anos atrás, o álcool etílico 70% era facilmente comprado em qualquer farmácia. No entanto, por decisão do governo federal, o álcool 70 deve ser comercializado apenas na forma de gel, com a intenção de reduzir os riscos de incêndio, já que na forma de gel o torna menos inflamável. Contudo, devido à pandemia do coronavírus, foi liberada a comercialização em vários estabelecimentos. O álcool etílico, que é o etanol, na concentração de 70%, peso-peso, possui ação contra bactérias na forma vegetativa, vírus envelopados, como H1N1, coronavírus, microbactérias e fungos, sendo utilizado como desinfetantes e antissépticos. Ele não tem ação contra a forma esporulada das bactérias e nem contra vírus não envelopados, e por isso não pode ser utilizado como esterilizante químico. O mecanismo de ação germicida do álcool é através da desnaturação de proteínas dos micro-organismos e remoção dos lipídios, causando desidratação e precipitação do citoplasma e do protoplasma. É importante salientar que, para possuir ação germicida, o álcool etílico precisa estar diluído em água numa concentração de 70% peso-peso, que equivale a 77% volume-volume. Isso se dá devido à densidade do álcool etílico ser menor do que 1. Nessa concentração, a água facilita a entrada do álcool no interior do micro-organismo e diminui sua evaporação, aumentando o tempo de ação. E que material nós utilizaremos para a produção desse gel? É um material classificado como polímeros. Nesse contexto, polímeros são amplamente empregados nas mais diversas áreas. Na indústria de cosméticos, por exemplo, é bastante utilizado como espessante, ou seja, aumenta a viscosidade do meio, agregando a consistência característica de cada produto. O termo polímero vem do grego. Poli significa muitos e mero significa partes. Então, polímeros são macromoléculas gigantescas formadas a partir de pequenas unidades estruturais que se repetem ao longo de sua extensão. Então, a partir dos materiais poliméricos, nós podemos produzir vários outros materiais, por exemplo, plásticos, tecidos, elastômeros, silicones. Vejamos a seguinte reação para a obtenção de um determinado polímero. Esse hidrocarboneto com dois carbonos, nós temos aqui o eteno. Se eu pegar a molécula de eteno e unir a uma segunda molécula de eteno, elas podem interagir por um mecanismo de adição, quebrando essa ligação dupla e unindo esses carbonos. Uma molécula individual ela teria dois carbonos, mas ao reagir com a outra molécula idêntica, quando elas se unirem, ela passaria a ter 4 carbonos. Mas e se a reação não parar aí? Vem uma outra molécula dessa de eteno e reage novamente, mais uma reage novamente. Isso fará com que a massa molar, a cadeia desse polímero, cresça de forma muito pronunciada. Nós podemos, então, produzir um polímero. Que tipo de reação é essa? É uma reação de polimerização.
onde o meu reagente de partida, a minha unidade básica para a formação do polímero, nós chamamos de monômero. Já a unidade que se agregou ao polímero, nós chamamos de mero. Como aqui nós podemos ter N moléculas reagindo, nós podemos aqui ter no nosso polímero final M unidades que se repetem. Porque no reagente tem N e no produto final tem M. Reações de polimerização, em geral, são reações que têm um rendimento muito elevado. No entanto, algumas unidades monoméricas elas podem não interagir, não entrar na cadeia polimérica. Então, pode ser que essa reação não se processe 100%. Mesmo assim, polímeros são moléculas de alta massa molar, porque essa unidade M ela se repete diversas vezes. Por exemplo, imaginemos que isso aqui seja uma molécula de água. A água tem massa molar 18 gramas por mol. Se isso é uma molécula de água, isso aqui pode ser uma cadeia polimérica. Nesse esquema, nós podemos perceber que cadeias poliméricas apresentam tamanho macromolecular bastante elevado e constituído de pequenas unidades que vão se repetindo ao longo de sua constituição. Imagine que cada tracinho desse que eu estou riscando aqui seja uma unidade dessa, um mero desse. Tá? Então, em toda a sua extensão, tendo um mero como esse aqui. Enquanto que a massa molar da água é 18 gramas por mol, para ser considerado polímero tem que ter no mínimo massa molar 1000 gramas por mol. Polímeros podem ter massa molar muito mais elevada, 100 mil, 250 mil. O polímero de maior massa molar que eu já vi foi de 4 milhões. No entanto, neste experimento, nós não vamos fazer uma reação de polimerização. Nós já vamos utilizar um polímero pronto. O polímero que vamos utilizar é o poliácido acrílico, que ele tem essa estrutura. Então, ele tem esse grupo funcional aqui, C-O ligado ao H. Esse grupo C-O ligado ao H, nós temos o grupo de ácido carboxílico. Por isso que ele é chamado de poliácido acrílico. Esse nome acrílico nos vem à mente aqueles plásticos acrílicos. Muitos deles são transparentes, mas vários outros também são coloridos. Eles têm essa unidade básica muito similar. Na nossa reação, nós vamos pegar o poliácido acrílico e nós vamos neutralizá-lo. Nós precisamos de uma base para neutralizá-lo. Poliácido, como o próprio nome indica, ele é uma substância ácida. Então, na aula prática, quando você dissolver o poliácido acrílico na solução do álcool etílico 70% e NPM, vocês vão perceber que a solução já aumenta a viscosidade, mas ainda não forma o gel. Quando é medido o pH, é observado que o pH está ácido. Qual a faixa de pH ácido? É abaixo de 7. Então, abaixo de 7 até 0 é um pH ácido. No pH 7 é um pH neutro. E acima de 7 nós temos um pH ácido. Então, vocês vão observar que o pH vai estar ácido. Então, nós devemos neutralizar esse ácido. Para neutralizar um ácido, o que é que utilizamos? Uma base. Então, poderia ser usado um hidroxissódio, por exemplo? Sim, poderia. No entanto, como nós estamos preparando um produto que vai entrar em contato com a pele, nós sabemos que o hidróxido de sódio não é muito interessante, pois ele é corrosivo à pele. Assim, decidimos utilizar algum tipo de neutralizante que não tenha problemas em colocá-lo em contato com a pele. Por isso, nós resolvemos utilizar a trietanolamina. Como é que é a estrutura química da trietanolamina? Como é que vai ocorrer, então, essa reação? Essa reação vai ocorrer de forma que o nitrogênio use seu pazinho de elétrons livres aqui para capturar esse hidrogênio ácido aqui. Eu estou simplificando aqui a reação, gente. Na verdade, o mecanismo seria algo mais complexo, mas eu estou simplificando aqui a reação. Como o hidrogênio não pode formar duas ligações, ele tende a quebrar essa ligação, quebrando de forma heterolítica, onde o pazinho de elétrons vem para o oxigênio. Vai formar então C-O, e o oxigênio aqui de baixo perdeu o hidrogênio.
Antes ele tinha quantos elétrons livres? Tinha 4. Só que ele vai ficar também com os elétrons livres dessa ligação que foi perdida com o oxigênio. Então agora ele ficou com 8 elétrons. Mais a trietanolamina protonada. O nitrogênio aqui não tem mais esse pazinho de elétrons livres que tinha antes, porque ele usou esse pazinho de elétrons para formar uma ligação com o hidrogênio. Então isso aqui é uma reação ácido-base, uma reação de neutralização. Uma coisa importante aqui é que nessa reação de neutralização, da forma que ela ficou depois, ao calcularmos a carga formal desses átomos, percebemos aqui que esse oxigênio aqui ficou negativo e esse nitrogênio aqui ficou positivo. Isso atuará de forma drástica no nosso sistema para a formação do gel. Imagine que isso aqui seja a cadeia do carbopol antes da reação. Toda enovelada. Polímeros têm essa característica de ficarem enovelados. Após essa reação de neutralização, o que foi que aconteceu? Ao longo de toda essa cadeia polimérica aqui, ó, eu tenho vários grupos que estão se repetindo, né? Vários grupos que estão se repetindo, toda essa extensão. Só que o que foi que aconteceu? Ao longo de toda a extensão do polímero, nós ficamos com cargas negativas. E o que é que acontece quando nós temos várias cargas de mesmo sinal próximas? Elas tendem a se repulsar. Essa repulsão faz com que essa cadeia ela se expanda. Então aqui nós temos a mesma cadeia, só que ó, ela se expandiu. Não é que ela ficou maior não, ela só inchou, ela se expandiu. Por quê? Porque ela ficou com vários grupos negativos aqui, ó. COO-, COO-. Então ela ficou com várias cargas negativas aqui. Essas cargas ficam se repulsando umas com as outras, fazendo com que essa molécula se expanda. E ao aumentar o volume hidrodinâmico, nós também aumentamos a viscosidade do meio. Esse aumento de viscosidade é tão pronunciado que o meio passa de um líquido fluido para um gel bastante viscoso. E aí é o ponto onde nós formamos o nosso álcool em gel. Veja bem, a solução que tem o poder de asepsia é a solução do álcool etílico 70%. Então, a primeira solução que a gente já preparou de álcool e água, ela já tem a capacidade de matar germes e bactérias. Contudo, a gente transforma esse álcool na forma de gel para que nós tenhamos o maior tempo de residência à pele, aumentando assim o seu efeito. Uma outra coisa que vale salientar é que o álcool ele tem a capacidade de desidratar tecidos. Tanto é que os bebês, quando nascem, as mães tendem a passar álcool no umbigo para o umbigo cair. Então, o umbigo cai porque ele é desidratado pelo álcool, até o ponto daquele tecido morrer. Sendo assim, é interessante que a gente adicione alguma substância no nosso álcool para que ele evite o ressecamento da pele. E a substância que nós vamos adicionar é a glicerina. Como é a estrutura química da glicerina? Ele é um álcool no qual apresenta 3 grupos hidroxila, triálcool. Ela é chamada de agente umectante. Por quê? Porque ela vai reter água. Como é que ela retém a água? Justamente devido à possibilidade de formação de pontes de hidrogênio com moléculas de água. Veja, os elétrons livres desse oxigênio vão sentir atração pelo hidrogênio, uma vez que o hidrogênio da água está parcialmente positivo, devido a estar ligado ao oxigênio, que está parcialmente negativo. Então, essas pontes de hidrogênio da glicerina com a água vão tender a reter mais a água, resolvendo o problema do álcool etílico ressecar a pele. Assim, finalizamos as explicações da nossa aula prática de obtenção do álcool em gel. Bons estudos!